Sexto fator positivo do êxito: conhecimento de si mesmo. Para mais facilmente alcançar o êxito, amigo leitor, você precisa conhecer melhor as pessoas, saber com quem fala. Precisa aprender a realizar o caráter, o temperamento, a natureza mesma das pessoas com que trata. No presente capítulo, trataremos desse assunto da melhor maneira possível. Naturalmente, você já assimilou tudo o que foi exposto nas páginas anteriores e possui agora condições para melhor praticar uma análise cuidadosa e assim evitar decepções e aborrecimentos. Mas vamos ao assunto. Quando vemos uma pessoa pela primeira vez e nos perguntamos com quem estamos tratando, o que captamos dessa pessoa é menos que a pessoa. É a personagem. Esta pode ser representada, por exemplo, pelo uniforme do soldado ou do carteiro. Se traduz muitas vezes por certas particularidades do penteado ou da indumentária. Tais detalhes não carecem de importância, já que ali estão com o consentimento da pessoa. Já o uniforme é imposto ao soldado ou ao carteiro, que são obrigados a usá-lo. Pelo contrário, o indivíduo que traz um efeito qualquer manifesta, por isso que assume conscientemente sua função social. Os sinais que revelam a personagem de um indivíduo nem sempre são aparentes. São muitas vezes difíceis de se interpretar e podem mesmo estar ausentes por completo. Porém, com etiqueta ou sem ela, a marca impressa no homem pela sociedade é de extrema importância. Ela se traduz por um certo número de disposições engendradas pelo meio e afirmadas pelo hábito. Por um lado, pelos gestos, pelo andar, pela maneira de olhar e de falar. Por outro lado, pelas opiniões, crenças e etc. Enfim, todo um comportamento e uma mentalidade, um conjunto de atitudes e convicções. Cada qual recebeu de sua família, da escola, dos amigos, um certo número de princípios que se tornam para ele indiscutíveis e que constitui o ponto de referência com que relacionará os acontecimentos e as ideias posteriores. A tais opiniões correspondem sistemas de reações afetivas ou verbais postos no indivíduo pela vida em sociedade e que se libertam quando a ocasião se apresenta. Por trás do personagem sempre se esconde o homem. Para descobrir este último, é necessário penetrar por debaixo da capa que a sociedade depositou sobre a sua superfície. É necessário, pois, penetrar na personagem, da mesma maneira com que se o faria como uma máscara. Isto, entretanto, não é fácil, já que toda máscara constantemente levada acaba por pegar-se ao rosto. E, inclusive, nunca é possível fazê-lo por completo, pois existe entre a personagem e a pessoa uma interação constante e não uma justa posição. Todo ser humano tem duas histórias, uma reconhecida, consciente, explícita e acessível a lembrança e confidências. Outra, profunda e secreta, que ele se nega a conhecer, apesar de não havê-la esquecido totalmente e que, sem o saber, influi sobre os seus sentimentos e sobre os seus atos. Nem a confissão ao sacerdote, nem as confidências ao médico ou ao psicólogo podem levantar o véu que recobre essa história reprimida. Convém esclarecer que é desnecessário e, às vezes, mesmo perigoso trazer à luz do dia este drama das sombras, cujos elementos essenciais se fixaram durante a primeira infância. Não é prudente expor, sem causas sérias, as tendências que a consciência recusa admitir como suas. É através dessa trava que a personalidade adquire um certo equilíbrio. O mais difícil não é encontrar a origem dos complexos, mas proporcionar ao indivíduo afetado por eles uma vida mais tranquila, mais feliz e mais produtiva.
Essas diversas capas que se reúnem para formar uma personalidade é que compõem a natureza do homem, mas de forma alguma nos deixam a ver a sua essência. Por trás de cada natureza há uma liberdade que nela se introduz e que harmoniza com a mesma. A seguir, estudaremos os traços de caráter dos principais 8 tipos humanos: passionais, coléricos, sentimentais, nervosos, flegmáticos, sanguíneos, apáticos e amorfos. O passional é um ambicioso que realiza, personalidade sempre tensa, a atividade sempre concentrada em um fim único, dominador, naturalmente apto para mandar, sabe dominar e utilizar sua violência, prestimoso, sociável, bom conversador, toma a sério a família, a pátria e a religião, tem um sentido profundo da grandeza e sabe reduzir suas necessidades orgânicas, às vezes até o sacrifício. O passional elege uma finalidade para a sua vida e faz depender dessa finalidade todos os seus atos. Emotivo, entusiasma-se com a tarefa ou finalidade escolhida, por abstrata ou técnica que possa parecer aos demais. A necessidade de um sistema e de uma subordinação da conduta e das coisas faz com que o passional não disperse energias desejando muitas coisas ao mesmo tempo. Para o passional, as forças de um homem, por poderosas que sejam, são limitadas. A energia que se aplica na realização de um trabalho deve ser tirada de outras atividades menos importantes. Para chegar tão longe quanto lhe seja possível, torna-se necessário renunciar a alguns fins secundários. O passional nunca age por impulsos, reflexiona, porém sua deliberação se converte em ação. Quer que se trate de obstáculos exteriores que é necessário reduzir, quer se trate de decisões a ser tomadas. Ele age sempre da mesma maneira. Sua deliberação é dramática, pois, sendo um emotivo, sofre pelo que deve abandonar, a fim de seguir uma única rota. O colérico. O colérico é sempre otimista, bem-humorado, generoso, cordial. Atividade intensa e febril. Acredita no progresso, interessa-se na política e possui tendências geralmente evolucionárias. Muito emotivo, sente fortemente os conflitos, os quais, entretanto, não o abatem, mas lhe proporcionam oportunidades para experimentar sua força e o seu espírito de luta. Nenhum freio detém sua ação pela consideração de suas possíveis consequências. Por isso mesmo é um otimista e ama a vida. Ante um conflito não se amedronta, mas faz-lhe frente. Quando sua ambição é forte e se vê na contingência de escolher 2 partidos, toma os 2. Raramente constitui para ele um problema escolher entre este mundo e Deus, entre o trabalho e o prazer, as 2 coisas ao mesmo tempo. Há que observar, entretanto, que o trabalho para ele constitui algo prazeroso, já que lhe dá a oportunidade de mostrar sua força, seu espírito de luta, e por isso mesmo o fim de uma ação tem menos importância para o colérico do que a ação mesma. Sua vida sentimental segue a mesma disposição, nunca sacrifica um amor por outro, mas junta os 2, agrega o segundo ao primeiro, continuando-os ao mesmo tempo. Assim, se compromete em novas aventuras, sem abandonar as anteriores. Os obstáculos não representam para esse tipo resistências ante as quais se capitula, mas barreiras que é preciso saltar a qualquer custo. O sentimental é o ambicioso que não passa da etapa da inspiração. Extremamente introvertido, melancólico, descontente de si mesmo, tímido, vulnerável, escrupuloso, alimenta sua vida interior pela ruminação do passado. Tem extrema dificuldade em adaptar-se às outras pessoas. Frustrado, se resigna,
sem protesto a muitas coisas desagradáveis que poderia perfeitamente evitar. Individualista, tem um vivo sentimento da natureza, gosta de emoções profundas e duradouras. É prudente e sempre prevê as consequências das suas ações futuras. Assim, inquieto pelo futuro, procura sempre assegurar-se contra todas as eventualidades. Quando o conflito estala, seu fracasso é frequente, pois duvida tanto das suas forças que deixa passar todas as oportunidades para vencer. No entanto, no fundo de si mesmo, sente-se contente de que assim aconteça, já que gosta da luta, pelos riscos e incertezas que ela encerra. Decepcionado do mundo, o sentimental volta-se sobre si mesmo, em uma solidão que se obstina em manter, mesmo quando essa solidão lhe traz sofrimentos. Sua vida interior é só sua, permitindo-lhe triunfar, à sua maneira, do conflito que lhe faz sofrer. O instrumento de libertação que a vida lhe oferece é o método reflexivo e a análise psicológica. O sentimental pede, antes de mais nada, que lhe mostrem, que lhe apontem as causas dos seus fracassos e que lhe proporcionem os elementos de um método, graças ao qual ele possa ser capaz de, pelo artifício, fazer o que os demais fazem na vida. O sentimental é, de todos os tipos humanos, o que melhor conhece as suas fraquezas e deficiências, pois é um grande observador constante de si mesmo, tem plena consciência de sua impotência para realizar, porém espera sempre tirar de sua fraqueza o melhor rendimento possível. Cheio de esperanças, compra sempre todos os livros que aparecem, cujo assunto seja como ser enérgico ou como vencer na vida, ou ainda os que oferecem regras para vencer. É ele ainda quem melhor se esforça por seguir os conselhos que lhe dão ou os exercícios que lhe recomendam nesse sentido. Como incapaz que é de encontrar um prazer em forma totalmente espontânea, só encontra felicidade na intimidade, na reflexão, no secreto. Assim, longe dos olhares irônicos das pessoas superficiais, desenvolve indefinidamente sua cadeia de pensamentos para a alegria do seu espírito. Muitas vezes confia um diário íntimo, no fundo com secreta esperança de que algum dia essas confidências caiam nas mãos de alguém capaz de compreendê-lo. A lucidez de um sentimento é para ele como que uma garantia de sua superioridade. A um indivíduo ativo que se vê triunfar e às vezes inveja, olha superiormente como que a dizer, alcançou o que queria, mas a que preço? Sua necessidade de justificar-se ante os seus próprios olhos por sua inação leva um sentimental a pensar em todos os compromissos que deve suportar para atingir um objetivo. Frente aos ativos, os lutadores, o sentimental assume a mesma atitude que um homem frente ao universo, que ameaça o ser humano por todos os ângulos, porém não sabe a vantagem que leva sobre a fraca criatura. O nervoso distingue-se principalmente por um gosto pronunciado pelo extravagante, pelo horrível, pelo negativo. Trabalha irregularmente e só no que lhe agrada. Tem necessidade de estimulantes para sair da inatividade e do fastio. Inconsciente em seus afetos, deixa prontamente se seduzir e se consola com facilidade. Humor variável, gosta de comover, chamar a atenção dos demais sobre si mesmo. Fortemente emotivo, é também muito impressionável. Pouco ativo, geralmente não satisfaz seus desejos. Em consequência, sua emotividade aumenta sempre. Inadaptado para a vida social, tem acentuada tendência a fugir da realidade quando essa se torna, para ele, difícil de suportar. A fuga nem sempre é possível, nem pode repetir-se indefinidamente. Dotado de poderosa imaginação, procura então uma fuga simbólica, já que não pode fugir fisicamente do meio que detesta, que aborrece e teme, foge para uma região onde ninguém pode alcançá-lo ou persegui-lo.
o país dos sonhos, onde alcança a compensação desejada e a proteção necessária. Uma máscara para a face e o refúgio dentro de si mesmo, onde encontra compensações e satisfações. Só em meio da multidão o nervoso sofre, entretanto, pelo isolamento a que se vê condenado. Por isso, busca uma companhia ideal no mundo da imaginação. Companhia essa que ele vê plena de virtudes. Sua maneira de sentir pode se resumir em um meu mundo interior vale mais do que a vida comum. O flegmático é por natureza conservador, pontual, objetivo e ponderado. Paciente, tenaz e desprovido de toda afetação. Civismo profundo e marcada preferência por sistemas abstratos. Leva sempre a vida muito a sério. Objetivo e prático, tudo para ele tem um aspecto de um problema que é considerado com objetividade e que é preciso descobrir a solução. Raramente perde a cabeça e assim mesmo só quando os acontecimentos são excepcionais ou quando se encontrarem em jogo os princípios sobre os quais apoia sua vida e sua conduta. Onde um emotivo encontra dor, miséria, angústia e confusão, o flegmático conserva seu sangue frio e procura os elementos para a solução. O desespero exerce sobre ele o mesmo efeito que o prazer. Apenas tem consciência da impossibilidade de satisfazer um desejo. Esse desejo desaparece. O sanguíneo é extrovertido, observador e dotado de acentuado espírito prático. Cortês, espirituoso e irônico, pronunciado ceticismo, diplomata, liberal e tolerante em política, sente pouco respeito pelas grandes sistemas e dá grande valor à experiência, iniciativa e grande flexibilidade de espírito. Oportunista, o sanguíneo dificilmente se perturba e os conflitos são para ele encarados sem muita seriedade. Por outro lado, sua atividade excepcional lhe permite dominar a situação. O conflito permite-lhe uma oportunidade para lutar. Com efeito, o sanguíneo sente prazer em vencer resistência. A sociedade é para ele o campo onde se desenvolve uma série de brincadeiras, e só os espíritos simples levam muito a sério as leis e os costumes e as convenções. Basta conhecer as regras da brincadeira e aplicá-las com inteligência. Elas trazem aborrecimentos apenas aos torpes que se enredam com suas prescrições, aos tolos que as ignoram ou aos imbecis que as têm como absolutas. O que escandaliza ou entusiasma aos emotivos, ao sanguíneo, apenas provoca caçoadas, anedotas ou reflexões. Desprovido de muita intelectualidade, o sanguíneo não alcança os planos superiores do espírito. Contenta-se com frases feitas, histórias alegres e etc. O apático é taciturno, sombrio, hermético, misterioso, sempre voltado para dentro de si mesmo. Muito conservador, ama a solidão e conversa pouco. Embora indiferente à vida social, é geralmente honesto. Tem sua maneira de adaptar-se, ignorando, deixando os demais agirem e fazendo-se de desentendido. Sua força é a força da inércia. Segue seus hábitos e obedece às circunstâncias. Comporta-se com respeito às forças que sobre ele se exercem desde o exterior, à maneira de um volante muito duro, ao qual é difícil dar volta para qualquer dos lados. A resistência que oferecem seus hábitos constitui sua independência e lhe assegura uma autonomia relativa com relação ao meio. O amorfo, como o apático, se abandona às pressões provenientes do ambiente, porém transforma-se como que num elástico e cede a todos os embates exteriores. Vai para onde o levam. Nada lhe afeta profundamente. Nele, a elasticidade se revela como a verdadeira força. Dá a impressão de ceder, deixa passar a tempestade e volta ao ponto onde estava, ao princípio. É conciliador, tolerante, negligente, impontual, indiferente ao passado e ainda mais ao futuro.
Para facilitar ao leitor um melhor conhecimento de si mesmo e dos demais, e em consequência facilitar a sua escalada rumo ao êxito, oferecemos a seguir alguns testes para que se analise e analise os demais. Formar juízos, como estabelecer comparações, é uma tendência natural do espírito humano, desde as mais remota antiguidade, especialmente os que se dedicaram à pedagogia ou formação de espíritos, têm tentado verificar a capacidade intelectual, o caráter, a personalidade das pessoas. Meios têm sido os mais variados: trabalhos escolares, problemas, quebra-cabeças, charadas. Surgiu então, com o desenvolvimento da psicologia experimental, a persuasão de que se poderia medir a capacidade das várias funções psíquicas. Cumpre notar que é imprópria a expressão medida das funções psíquicas, porque, no sentido rigoroso, medir é determinar quantas vezes uma grandeza contém outra, tomada como unidade. Ora, não há unidade de sensação, atenção, memória, inteligência. O termo teste, do inglês test, introduzido pelo psicólogo americano James Quinn, quer dizer prova, experiência. Mas vamos aos testes. Neles, o leitor encontrará as perguntas e as respostas correspondentes. 1. Incomodam-lhe excessivamente certos ruídos? O tic-tac do relógio, o ruído da máquina de escrever, de costura, certos barulhos que normalmente não incomodam a uma pessoa comum? Resposta: em pequeno grau é uma reação normal. Se incomodam muito, isto significa que a pessoa tem excesso de sensibilidade, que é demasiado comodista ou mal acostumada. Se antes esses ruídos não incomodavam, indicam fraqueza nervosa. A pessoa de nervos sólidos, esses ruídos não incomodam. 2. Quando solitário em algum lugar, sente depressão ou tristeza? Resposta: isto é devido a que no subconsciente da pessoa existem ideias depressivas que causam tristeza, melancolia, inquietação, pessimismo. E ao faltarem os trabalhos habituais, distrações ou companhias, sobem essas ideias do subconsciente à consciência. A pessoa otimista e alegre não sente nenhum desses transtornos ao encontrar-se em lugar solitário. 3. Quando ameaça a tempestade, sente-se mal, sentindo-se bem depois que tudo passa? Resposta: quando no subconsciente existem ideias perturbadoras do tipo depressivo, estas surgem com mais facilidade quando faz mau tempo? O sol e o céu azul são símbolos de alegria? Todos os transtornos nervosos, irritabilidade, inquietação relacionados com fenômenos atmosféricos podem ser, em menor ou maior grau, sintomas de nervos abalados. 4. É capaz de deixar que lhe expliquem um assunto demorado, sem interromper quem fala e sem perder a paciência? Resposta: quando a pessoa que fala é do tipo enjoado, interrompê-la até certo ponto, uma reação natural, embora se deva dominar por educação. Porém, se a falta de paciência é habitual com todas as pessoas, podem indicar nervosismo, defeitos de concentração, da atenção, defeitos do caráter. 5. Entra às vezes atropeladamente em bondes, ônibus, elevadores, cinemas e teatros? Resposta: sinal de pressa nas pessoas muito ocupadas. Quando uma pessoa assim procede, sem que nada o justifique, isso significa nervosismo, dificuldade de adaptação, egoísmo, comodismo, desprezo pelos demais, uso imoderado de excitantes artificiais, fumo, café e álcool. 6. Sente preguiça de lavar-se, pentear-se, cortar o cabelo, enfeitar-se? Resposta: pode significar nos ociosos excesso de comodidade e falta de energia e vontade.
nos muitos ocupados, impaciência e nervosismo. 7. Tem por hábito examinar bem as portas, janelas, armários, gavetas, a fim de comprovar se estão bem fechadas? Resposta: até certo ponto é normal em pessoas com excesso de trabalho intelectual ou preocupadas com grandes problemas mentais. Em outros casos, falta de memória, falta de atenção, pouca confiança em si mesmo. 8. Procura muitas vezes durante o dia consertar a gravata, verificar se está bem arrumado? Resposta: é normal em uma pessoa que, por sua profissão, seja obrigada a apresentar-se bem. Segundo os casos, pode ser excessiva meticulosidade. Pessoa detalhista significa ainda insegurança, pessoa que dá demasiada importância às coisas menores, exageradamente indício de vaidade. 9. Uma determinada cor lhe desperta aversão ou lhe causa mal-estar? Resposta: indícios de complexos, associações mentais com fatos desagradáveis, bastante comum. 10. Certos cheiros ou sabores lhe provocam aversão sem motivo justificado? Resposta: excessiva sensibilidade, complexos, autossugestão, nervosismo. Há quem sinta aversão por algum cheiro ou sabor por ter sido obrigado a suportá-lo no passado ou por estar ligado a outras ideias por associação. Também pode ser aversão por falta de hábito. 11. Deixa às vezes de atender assuntos de muita importância para atender primeiro outros quase sem nenhum valor? Resposta: muito comum, sinal de má formação do caráter, falta de capacidade para dar o justo valor às coisas, capricho ou extravagância, vontade fraca, falta de desenvolvimento do sentido da ordem, educação defeituosa. 12. Se quebra ou perde um objeto de pouco valor, sente-se desgostoso? Resposta: normalmente, esses pequenos contratempos não devem causar nenhuma impressão por ser natural que aconteça e ter-se a certeza de que devem acontecer de vez em quando. O que acontece é que não é o fato de quebrar-se ou perder-se um pequeno objeto que causa o desgosto, mas é o que o fato em si provoca, a saída de outras ideias do subconsciente, produzidas por desgostos anteriores. Não tem sentido desgostar-se por coisas de pouca importância e pode significar irritabilidade, nervosismo, defeitos do caráter. 13. Aborrece-se constantemente? Resposta: nervosismo, temperamento excitável, excesso de trabalho e preocupações, defeitos de educação, tóxicos, reflexos de ideias perturbadoras, nascidas de injustiças ou ofensas recebidas anteriormente, supostas ou reais. 14. Sente-se fracassado? Resposta: pode ser a impressão de uma desagradável realidade vivida, um fato desagradável no passado, ou depressão e pessimismo infundados por abundância de ideias perturbadoras, complexos. É conveniente fazer uma completa revisão de caráter para encontrar e eliminar as ideias que perturbam, os complexos. 15. Tem ideias fixas, como, por exemplo, de que está doente, de que determinada pessoa engana ou vai enganá-lo, de antipatia sem motivo justificado? Pensa na mesma ideia constantemente? Resposta: isto pode ser devido a que a pessoa tem alguma perturbação ou complexo, ou ainda defeitos do caráter, falta de energias necessárias para resolver problemas que a preocupam, devido ao que as preocupações persistem indefinidamente. 16. Acontecimentos, às vezes sem muita importância, o emocionam? Resposta: reações infantis, instabilidade de caráter, falta de experiência da vida, juízo pouco desenvolvido, leituras que encerram ideias perturbadoras, más companhias, falta de controle das emoções. 17.
Sente frequentemente desejos contraditórios, pensamentos ou sentimentos? Resposta: má formação da inteligência, da vontade ou do caráter, incoerência do pensamento. 18º. Fica às vezes absorto, distraído, em si mesmado? Resposta: pode ser normal se é por excesso de trabalho mental ou por problemas que o justifiquem. Se não são essas causas, pode ser sintomas de transtornos da atenção, excesso de fantasia, exagero da imaginação, influências nocivas, tendências infantis não corrigidas, conflitos e complexos. 19º. Tem frequentemente pressentimentos ou temores de que lhe vai acontecer alguma coisa desagradável ou que vai sofrer algum desgosto? Resposta: abundância de ideias perturbadoras no subconsciente, sensibilidade excessiva, nervosismo, instabilidade do sistema nervoso, predomínio da imaginação sobre o pensamento e o raciocínio lógico. 20. Balança demasiadamente os braços ao andar, move as pernas quando sentado ou tamborila os dedos sobre a mesa? Resposta: nervosismo, inquietação íntima, problemas não resolvidos, pressa, intranquilidade. 21. Aborrece-se excessivamente quando tem que esperar? Resposta: é de certo modo natural sentir-se aborrecido se a espera é excessiva e não justificada. Fora desses casos, entretanto, significa falta de paciência, falta de controle dos nervos, inquietação, vaidade, complexo de superioridade. 22. Sente palpitações, angústia, se empalidece quando tem que se apresentar em público, falar, conversar em sociedade? Resposta: pode ser simples timidez por falta de hábito, porém, em geral, indica nervosismo, infantilismo, falta de coragem, complexo de inibição e inferioridade. 23. Perdeu o interesse por sua profissão? Resposta: se antes possuía interesse e o perdeu, esgotamento, fraqueza da vontade, transtorno do caráter, conflitos nascidos no ambiente do trabalho, autossugestões, vícios ou paixões. 24. É pouco sociável? Resposta: o normal no ser humano é que seja sociável. A falta dessa condição pode ter diversas causas: pouca personalidade, educação defeituosa, desconfiança, pobreza mental, incompatibilidade com o ambiente, complexos de inibição e inferioridade, lembranças de costumes e ambientes anteriores. 25. Fala muito? Resposta: o normal é o meio termo. Se uma pessoa fala muito, pode ser por ser impulsiva, nervosa, excitável. Defeitos do caráter, vaidade, complexo, vocação de professor não conseguida, uso imoderado de excitantes artificiais, fumo, café e álcool. 26. Fala pouco? Resposta: excesso de prudência, distração passageira por outros problemas importantes. Em muitos casos, complexos de inferioridade ou de inibição, obsessão em certas ideias, estados emotivos, tristezas, nostalgias, decepções, preocupações. 27. Sente-se superior a todos os demais? Orgulho, egoísmo, exagero na apreciação dos próprios valores e menosprezo pelos demais. Desejo de ser superior, o que faz com que a pessoa chegue a crer que realmente o é. Geralmente, esse desejo de ser superior aparece como compensação de um complexo de inferioridade. 28. Sente-se inferior? Complexo de inferioridade, subconsciente, sobrecarregado de ideias de temor, dúvida, fracasso, pobreza. O questionário que apresentamos nas páginas anteriores pode ser empregado de diversas maneiras. Pode ser apresentado como um teste à pessoa de quem desejamos estudar
determinadas reações. Esta técnica, que pode seduzir por seu caráter rigoroso e fácil e por sua objetividade aparente, está longe de carecer do valor que às vezes se lhe dá. Tem menos valor do que se pode supor. Isto porque muitas perguntas são às vezes mal compreendidas, mesmo aquelas formuladas bem claramente. Isso se deve a que a clareza de uma interrogação depende em grande parte do caráter da pessoa a quem a pergunta foi formulada. Um questionário cujas perguntas sejam destinadas a evidenciar traços importantes de uma pessoa precisa ser facilmente compreendido. Mas é quase impossível realizar-se uma tarefa dessa natureza, útil para confirmar determinados resultados tidos por prováveis ou para esclarecer certos pontos particulares, não proporciona ao estudioso mais que o meio termo com respeito à pessoa estudada. Nunca poderá chegar até o indivíduo mesmo, à pessoa. As perguntas se encontram ligadas umas às outras por uma correlação muito estreita. No entanto, essa análise não é mais infalível do que qualquer outro método de investigação. Pode ter também seus erros. A vida psíquica é demasiado complexa para que se possa passar de um ato observado à probabilidade de um ato possível, sem atravessar pela etapa intermediária da significação objetiva. Com respeito, por exemplo, ao sexo, sabemos que as mulheres são mais emotivas e mais ativas que os homens. As noções de masculinidade e feminilidade conhecidas até agora não são precisas, estão longe de o ser. Os dois comportamentos que opomos como masculino e feminino não são verdadeiros meios termos de disposições manifestadas por cada sexo, mas tipos ideais que podemos encontrar tanto em um como em outro sexo, o que nos leva assim a distinguir entre um tipo M e um tipo F de conduta, que designamos por esses termos simbólicos para indicar, sobretudo, que não estamos automaticamente vinculados aos sexos. Tais traços M e F existem nos dois sexos, já o dissemos. Há, pois, muitos homens de comportamento F e muitas mulheres de comportamento M, sem que a eles sejam efeminados, nem estas masculinizadas. Na conjunção de ambos os sexos, o homem é essencialmente um agressor. A mulher passa por ser um indivíduo que aceita o que se lhe impõe. Tal coisa não é exata, entretanto. A união dos dois sexos é uma lei e um fim, tanto para a mulher como para o homem. E quem acredita que está impondo não é senão o que foi eleito, mas ainda, sem o saber, foi manejado pelo outro. Tal é o preço daquilo que acredita ter tomado para si. Desse modo, a união nem sempre é o fruto da vitória do homem. O vencedor nessas questões é quem consegue realizar da melhor maneira sua intenção mais profunda. Mais exatamente, não há vencedores nem vencidos, mas uma vitória comum. E se os homens falam de suas conquistas, é porque encontram, através dessa jactância, uma satisfação para o seu amor próprio, com o que, aliás, as mulheres não se enganam. O que faz distinção aqui não é, pois, a causa ou resultado do combate, os papéis opostos ou complementares que nele desempenham as partes. O homem se impõe e sente uma alegria ingênua em mostrar que se impõe. A mulher, por sua vez, não foge sempre para escapar, nem tampouco cede em todas as ocasiões por fraqueza. Sua derrota aparente é com frequência sua vitória efetiva, e sua retirada não é mais do que um artifício, quer dizer, um meio original de impor a sua vontade.
O apoderar-se, pois, não caracteriza mais o comportamento masculino do que o individualiza ao feminino, a entrega espontânea de si ou a abnegação. Um e outro buscam um determinado resultado. O que interessa é a maneira que utiliza cada um para tratar de alcançar o seu objetivo. A atitude que se tem por viril existe nos dois sexos e o comportamento sexual se irradia no comportamento geral. Assim como a agressividade ou a faculdade de atrair são disposições ambas que encontramos em todas as relações entre os dois sexos. Assim, nos dois sexos, reconhecemos os tipos M e F, o primeiro representando a oposição e o segundo a sedução. O tipo M busca sempre a luta, a competição, a disputa. Se o preocupam as questões intelectuais, é um discutidor encarniçado, sempre em busca de algum adversário. Busca sempre pontos em que possa demonstrar oposição. Nunca faz concessões e o adversário que ele considera mais antipático não é precisamente o que lhe faz frente, mas o que foge ao debate ou conflito, recusando comprometer-se. Sente prazer em desalentar os seus melhores amigos e em fazer deles seus verdadeiros adversários, coisa que sempre é possível, já que em cada palestra há motivo para se divergir. O tipo M não odeia seus adversários, pelo contrário, faz deles seus amigos, buscando por todos os lados o conflito, o choque. O tipo M está permanentemente em conflito, em choque no seu elemento. Enfim, enquanto o tipo F é conciliador por natureza e se acha sempre disposto na conduta ou numa palestra, oportunidade para um acordo. O tipo M acentua as oposições. Um êxito que não é conseguido depois de uma luta encarniçada deixa o indiferente. No plano das ideias, o tipo M se autoestima. De modo geral, o tipo M é nobre, ama a grandeza. O tipo F, muito afeito ao amor, é igualmente a baixeza. O tipo M ama o que admira, o amor nobre. Cavalheiresco está perfeitamente de acordo com a sua natureza orgulhosa. Já o tipo F, pelo contrário, mais que escolher, aceita o amor e, para alcançar seus fins, chega, inclusive, a empregar meios poucos honestos. Se observarmos os caracteres M de paixão intelectual moderada que nos oferece a vida cotidiana, encontramos neles levados ao plano dos combates políticos, das lutas nos negócios. Esse gosto pela luta, associado à ausência de ódio e ainda a simpatia pelo adversário, com a condição de que este seja leal. O tipo F, pelo contrário, detesta a luta, mesmo quando dispõe de meios para conduzi-la. Falta-lhe a coragem e a indiferença para suportar os golpes. Por isso, detesta o que obriga a combater, e se finalmente é obrigado a entrar na luta, é adversário implacável, sem qualquer gesto de nobreza. O ódio surge, nesse caso, porque se obrigou o indivíduo F a fazer a coisa para ele mais desagradável, lutar. Pela mesma causa, um homem desse tipo pode facilmente aborrecer a mulher a quem deseja abandonar ou levá-la ao desespero. Dissemos acima que os dois tipos existem em ambos os sexos. Assim, dois caracteres F reunidos dão frequentemente exemplo de traições recíprocas, consumadas ou simplesmente esboçadas. Já dois tipos M reunidos dão lugar ao clássico amor de disputas, onde a discussão não é um acidente agregado ao amor, mas sua razão mais profunda, inversalmente do que se poderia crer. Tais uniões são estáveis, não sendo nelas as discussões motivo de separação, mas, pelo contrário, elementos que reforçam a estima e o respeito que se tem por um adversário de qualidade superior. Esse ardor combativo, reforçado pela ambição,
se manifesta no sentido construtivo, sendo ambos igualmente orgulhosos, intransigentes e inflexíveis, mas se estimam e se amam. Em tais espíritos, o golpe que se recebe do companheiro, longe de fazê-lo detestável, o faz mais admirável e, em consequência, mais digno de ser amado. Só uma coisa os tipos M não perdoam: a baixeza. Finalizando, acrescentamos: se há tipos M e F nos sexos, também os há em cada um dos 8 tipos fundamentais descritos em páginas anteriores. Nosso propósito com tais considerações é levar o leitor a conhecer melhor como quem trata e assim mais facilmente alcançar o que almeja, o êxito.